Meu nome é Eduardo, né? Trabalhador da casa. E a gente que agradece sempre a oportunidade de vir aqui conversar, né, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, porque afinal de contas a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, né? E a gente precisa entender esse sentido, né, de busca do sentido espiritual, genuíno das palavras do Cristo, né, desse esforço que o espírita deve fazer de se reencontrar com o Evangelho na sua essência. Porque Jesus, mais do que trazer uma doutrina, né, ele nos exemplifica tudo aquilo que ele ensina. Uma coisa é a gente vir aqui e falar, olha, faça isso, faça aquilo. Outra coisa é a gente fazer, demonstrar, né? De maneira que o Evangelho, por isso que Jesus nos diz que são palavras de vida eterna. Porque ele é uma semente que, se a gente acolhe, né, como na parábola do semeador, se a gente acolhe, ela vai produzir frutos, né? E esses frutos são frutos na nossa vida diária, né? A gente às vezes encontra visões acerca do Evangelho muito materialistas, né? Por incrível que pareça, né? De busca de uma prosperidade material, né? De efeitos concretos, tangíveis do ponto de vista da satisfação dos desejos, dos sentidos, né? De ordem física. Mas o Evangelho é uma proposta de transformação, de visão a respeito da vida. E hoje, particularmente, eu trouxe aqui para a gente refletir a respeito do significado do perdão, né? Uma tentativa de entender o significado espiritual, né, do perdão, tentar nos aproximar o máximo possível, nesse pouco tempo que a gente tem, do que significa o perdão na prática. Porque o perdão nos evangelhos, né, os 4 canônicos que a gente tem conhecimento, mais os outros que são intitulados apócrifos, né, o perdão ele é o centro, né? A misericórdia de Deus, né, se reflete no perdão. Por quê? Porque parte da premissa de que todos nós precisamos de misericórdia, né? Não é por menos que Jesus vai colocar no Sermão do Monte, entre uma das bem-aventuranças, a bem-aventurança dos misericordiosos. Ele vai dizer, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se a gente reflete um pouco, a gente já começa a trazer para a nossa consciência alguns sentidos, né? De imediato a gente já vê, poxa vida, se eu pratico a misericórdia, eu necessariamente alcanço a misericórdia. Então, uma consequência lógica é que todos nós precisamos de misericórdia. Não é assim? Logo, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, né? Porque o misericordioso também erra, né? E aí, quando a gente vai pesquisar a etimologia da palavra misericórdia, a gente vai entendendo que o significado espiritual vai se ampliando. Por exemplo, a palavra misericórdia, ela é de origem latina, e ela é a soma de 2 expressões latinas, né? Uma é miserere e a outra é cordis. Miserere, o próprio nome é intuitivo, né? É miséria. E cordis, coração. Então, é o coração contrito, a compaixão pelas misérias de quem? Pelas misérias nossas, né? Mas alheias, né? Quando a gente fala de miséria, imediatamente a gente pensa logo em miséria material, não é assim? Falta de dinheiro, falta de roupa para vestir, falta de alimento, falta de saúde. Mas também tem a dimensão das misérias espirituais. Por exemplo, quando a gente age de maneira orgulhosa, né,
e não reconhece os nossos erros, nós somos miseráveis. E essa miséria do orgulho faz a gente cometer outros erros ainda maiores. E a pessoa que se compadece do orgulhoso miserável, do miserável orgulhoso que todos nós em algum momento somos, né, reconhece no orgulhoso a miséria do orgulho. Porque também tem o orgulho dentro de si. E percebe que muitas vezes também age da mesma maneira. E entende que a mesma compaixão que o outro precisa, ele também precisa. Tenha consciência muito clara. Daí porque Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles misericordiosos, que praticam a misericórdia, porque alcançarão a misericórdia para as suas próprias misérias. Não é sem outra razão que Jesus vai nos ensinar na oração por excelência, no antepenúltimo pedido que ele nos ensina a fazer. Qual é esse pedido que ele nos ensina a fazer? Pai, perdoai as minhas ofensas. De que maneira? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Assim como é de maneira igual. Ou seja, na prática Jesus está dizendo para nós que eu só tenho acesso à misericórdia de Deus para as minhas imperfeições, para os meus equívocos, para as minhas misérias, na exata medida que eu sou capaz de entregar misericórdia para aqueles que erram comigo. Jesus está dizendo então para nós o seguinte: você só tem direito de pedir perdão por seus erros se você é capaz de perdoar. Faz sentido isso para vocês? Tem lógica? Né? Então, se eu não sou capaz de perdoar, eu também não tenho nem o direito de pedir perdão. Daí porque Kardec vai usar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diversos trechos em que Jesus nos indica essa direção espiritual. A primeira é a bem-aventurança que Jesus proclama lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. No mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, olha como que é importante, Jesus vai dizer de novo, porque o professor é aquele que ensina a gente de diversas maneiras para que essas diversas formas alcancem o coração de todos, né? Então, primeiro ele proclama a generalidade: bem-aventurados que são misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Mais para frente, no Sermão do Monte, ainda ele vai dizer. Lá ele ensina a gente a orar, dizendo, no Sermão do Monte também, que para a gente poder pedir perdão para Deus, a gente tem que aprender a dar o perdão. E ele continua. Em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Percebam que Jesus está dando a mesma ideia de diversas formas diferentes. Então, esse sentimento, porque a misericórdia é o sentimento, né? É aquilo que nos move, é aquilo que faz com que eu haja nesta ou naquela direção, né? Então, quando a gente vive, qualquer coisa que você vai fazer, a gente não costuma perguntar: por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Muitas vezes a gente apenas faz. O chamado do Evangelho é a gente entender por que está fazendo. Né? Não basta a gente, por exemplo, porque, veja só,
A doutrina espírita rompe com uma lógica espiritual que a gente aprendeu por milênios. Por exemplo, a gente obedece a lei ou vem obedecendo às leis de Deus, ou por medo do fogo do inferno, né? Ou pela busca da promessa de um céu beatífico. Não é? Não era assim? 2000 e poucos anos a gente vivia nessa lógica espiritual. Vem a doutrina espírita e nos chama a atenção para essa dimensão consciencial do Evangelho. Que a gente não precisa ser fiel a Deus por causa de medo ou pela busca de uma recompensa futura. O nosso lar, o espírita quer ir para nosso lar, não é assim? Né? Quer fugir do umbral e ir para o nosso lar, não é assim? Né? É o inferno do espírita, é o umbral. Não é? E o céu do espírita é o nosso lar. Então, se a gente está operando nessa lógica, nós não saímos daquela consciência antiga ainda. Né? Oi? Continua igual. Então, a misericórdia é um chamado de consciência para eu entender a minha humanidade e a humanidade do outro. É lógico, a gente não está falando da gente ser condescendente com as coisas erradas. O que está errado, está errado. Né? A gente tem misericórdia com o pecador, com quem errou. Né? Mas a gente não passa a mão na cabeça para o erro. O que está errado precisa de correção. Jesus vai dizer isso para nós no Evangelho. Seja o seu falar sim, sim, não, não, que passar disso provém do maligno. Então, o mal provém da ignorância do que é certo e do que é errado. A misericórdia é para o pecador, é a miséria da ignorância, é a miséria do orgulho, é a miséria da vaidade. Quando a gente vai estudar a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, questões 100 a 115, pega lá a terceira ordem, 9ª classe, é o espírito que faz o mal por prazer. Não é? Ele sente prazer em ver o sofrimento alheio. Aí lá para a 8ª classe, dá uma melhoradinha, ele faz o mal predominantemente pela ignorância. É uma miséria. Não é? Então, é o que Jesus está dizendo quando ele diz para nós, seja o seu falar sim, sim, não, não. Ele está dizendo, amplie o entendimento, amplie o conhecimento, busque a verdade. Né? Essas relativizações que a gente ama fazer, hoje em dia a gente relativiza tudo. Né? A tal ponto que o certo está virando errado e o errado está virando o certo. Está na imprensa, está em tudo. Né? Na verdade, é ignorância. O que é errado nunca vai se tornar certo. Não é? E a misericórdia a gente tem para com o pecador, mas não para com o erro. O erro precisa de correção. Então, quando Jesus vai nos chamar, quando a doutrina espírita nos vai chamar para esse nível de consciência, é a gente aprender a exercitar a misericórdia para que a gente possa não alcançar misericórdia de Deus como uma troca de favor, como se Deus estivesse atrás de um balcão de negócio. Olha, eu errei aqui, eu perdoo lá, o senhor me perdoa aqui, está tudo certo. Né? Mas é um chamado de consciência para a nossa ignorância. É um chamado de consciência para as nossas imperfeições. Para que a gente passe a fazer aquilo que precisa ser feito. A transformação necessária. Não é a tal da famosa e bem falada reforma íntima, que muitas vezes a gente repete e não sabe nem direito o que ela significa. Ou melhor, não para pensar, né, o que seria essa tal reforma íntima, que está ligada diretamente à lei do progresso. E o progresso na visão espírita, né, é a gente desenvolver a capacidade intelectual de compreensão das coisas, do mundo natural, das leis da química, da física, da astrofísica, da termodinâmica,
né? Mas também aprender a desenvolver um senso ético-moral elevado, aprimorado. Né? Porque uma inteligência material muito desenvolvida, sem uma base ético-moral desenvolvida, leva a catástrofes. Leva às guerras que a gente tem visto. Leva às armas de destruição em massa. Leva ao crime organizado. Muito melhor seria se o crime fosse desorganizado, não é? O crime é organizado porque é muita inteligência e pouca base moral. Então, cada vez mais sofisticado fica. Então, quer dizer, é como o Emmanuel fala, né? São as duas asas do anjo. Uma asa desenvolveu muito, a inteligência desenvolveu muito, mas a moralidade está aqui. Então, aí a gente abusa da inteligência para a satisfação do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos sentidos, da busca pelo prazer. Né? Tem um texto muito bonito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e acho que é o capítulo, se não me engano, 11 ou 12, que é amar o próximo amar o próximo como amar o próximo como a si mesmo, que é uma psicografia de um espírito que se apresenta como Lázaro, né? E ele vai falar dessa lei do amor. E lá ele vai falar, ele vai fazer uma bela síntese lá. A gente precisa de muitas palavras para se fazer entender, né? Aí vem um espírito de alta envergadura com uma grande capacidade de entendimento e simplifica as coisas de maneira muito objetiva. Então ele vai dizer que no nosso processo evolutivo espiritual, nós começamos nas primeiras encarnações operando por uma base instintiva. Depois, um pouco mais corrompidos e desenvolvidos intelectualmente, operamos no nível das sensações, que é a busca pela satisfação das sensações físicas, dos prazeres. Não é mais ou menos assim que a gente vive hoje? A gente trabalha para comer bem, para viver bem, para morar na casa mais bonita. Não é assim? A gente busca satisfação. Não que a gente não possa buscar conforto na vida. A questão é viver em função da busca de conforto. Viver em busca da satisfação dos sentidos. Aí ele vai dizer que quando a gente começa a progredir um pouco mais, a gente começa a operar predominantemente no nível dos sentimentos. Não necessariamente sentimentos bons, né? Porque o ódio é um sentimento. Não é assim? Não é? O rancor é um sentimento, a raiva é um sentimento. Mas você começa a movimentar a sua vida operando todas as suas ações, mas movido pelos sentimentos. E ele vai dizer que os sentimentos, quando eles atingem esse ápice filtrado, reformulado, sintetizado, ele vai ser sintetizado na expressão máxima de amor. Por exemplo, que a gente tem na figura do Cristo, Jesus. Não é? Trazendo Jesus para a nossa conversa, quando a gente vai falar de perdão, Jesus fala de perdão quando nos ensina o Pai Nosso, vai falar de perdão diversas vezes no Sermão do Monte, vai falar de perdão quando ele está, o cego de nascença, algumas pessoas que ele vai perdoar, ele diz, teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Trazendo para nós um sentido muito objetivo da lei de causa e efeito. Não é? Mas ele poderia ficar só na lição, só no ensinamento, só nas palavras. Mas ele pega e nos dá o exemplo do que é. Talvez nenhum de nós seja capaz, né, de entregar perdão na dimensão e da forma que Jesus nos entregou. Né? A expressão máxima do perdão. Jesus, na última ceia, sabia que ia ser entregue, né? Que ia ser preso, que ia passar por todas as situações que passou. Em diversas passagens do Evangelho, quando ainda não era a hora,
você fica sem entender o que acontece. De repente, ele está cercado de diversas pessoas que querem prendê-lo. Quando você vai ver na passagem seguinte, Jesus, ninguém sabe como ele saiu daquela situação. Né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente vê essas passagens, a gente fala, bom, Jesus poderia ter também se livrado daquela prisão no meio da noite no Jardim das Oliveiras. Né? E ele sabia que ele não ia fugir, tanto que ele faz aquela prece no jardim. Pede para Deus, né? Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a sua. Logo depois ele é preso, julgado sem o devido processo legal, numa noite escura, né? Só com os acusadores que queriam a sua condenação. Todos aqueles que levantavam uma palavra em favor dele eram simplesmente retirados da sala. Né? Nenhuma testemunha a favor, todas as testemunhas contra. E aí decidem pela morte dele. Mas como eles não tinham autoridade jurídica para executar a pena de morte que eles queriam, e também porque eles queriam a morte pela crucificação. Né? Porque pela lei judaica, se eles quisessem a morte de Jesus pela lapidação, eles poderiam. O apedrejamento. Certo? Mas como eles queriam a morte pela crucificação, só entregando a autoridade romana. Então é por isso que daqui eles levam para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos se recusa a julgar. Manda lá para Herodes. Né? Vai lá Herodes, naquela loucura dele, tenta entrevistar Jesus, Jesus fica em silêncio, interrogar Jesus. Né? Fala, ele é um louco. Manda de volta lá para Pôncio Pilatos. E finalmente ele é julgado, sentenciado à morte, é torturado brutalmente, né? Humilhado pelas pessoas que ele curou, né? Não talvez pelas pessoas que ele curou, mas uma parte daquelas pessoas. Assim, aquelas pessoas trocaram a vida dele pela vida de Barrabás. Depois de torturado, depois de passar por tudo isso, é finalmente crucificado. E lá na cruz, ficavam dizendo para ele, desce daí, você não é o Filho de Deus? Né? Muitos cuspiam. Aquela famosa ofensa judaica, que é o raca, que se faz limpando a garganta. Né? E de repente Jesus, crucificado, pendurado pelos braços, sustentado por um prego na perna. Quem estudou, tem um médico francês que estuda a execução de pena pela crucifixão, né? E ele diz, né? Porque Jesus fala em torno de 7 frases durante o período em que ele está pendurado na cruz. E isso é um esforço brutal, porque você está aqui pressionando o diafragma. O ar entra, mas não sai. Porque para sair o ar, você tem que levantar a perna. E para fazer isso, você está com um prego no pé. A dor é lacerante. Você está com um prego na mão, prego no pé, você tem que escolher. Ou morre asfixiado, ou morre pela dor. Certo? E ele fala 7 frases. Né? Aquela conversa. Chega João e Maria, né? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Não é assim? Ele reza para Deus. Deus, Senhor, por que me abandonaste? Está proferindo o Salmo 21. E, no ápice desse diálogo, ele dirige uma palavra a Deus. Qual é a palavra? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Aí fica a pergunta para nós. Será que nós sabemos o que estamos fazendo? Será que nós temos consciência das coisas que temos feito?
Então depois, imaginem se a gente, depois de passar por todo esse processo, seria capaz... Porque, interessante, né? Porque ele diz, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Pensam, ele já deu o perdão dele. Agora ele está pedindo o perdão para os seus executores, para as pessoas que estão humilhando, a Deus. Faz sentido isso? Isso é a expressão máxima do assunto nosso hoje aqui. Né? E diferente do que nós falamos, Jesus demonstra, mostra como é que deve ser feito. E aí, tem aquela outra passagem que Kardec traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela pergunta que Pedro faz para Jesus, né? Rabi, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes tenho que perdoá-lo? 7 vezes? Essa é famosa, todo mundo sabe. Né? Qual que é a resposta que Jesus dá? Em verdade, em verdade. Isso no hebraico é legal. Quando a gente tem assim, né, o nosso superlativo. Então, grande é grandão. Assim, o grandíssimo, né, o superlativo. No hebraico não tem. Certo? Então, qual que era o recurso linguístico quando eles queriam usar uma expressão superlativa? Eles repetiam 2 vezes a mesma palavra. Por isso que você vai ver nos evangelhos, em verdade vos digo, ou seja, a verdade verdadíssima. Certo? Amém, amém vos digo, ou seja, assim seja mesmo. Certo? Então Jesus diz para ele, em verdade vos digo, não perdoarás o seu irmão 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso tem uma simbologia espiritual profunda. Porque no idioma hebraico, toda letra corresponde a um número. Certo? E o número 490, que dá a multiplicação de 70 vezes 7, na cultura judaica, principalmente na Cabala, que é uma vertente mais espiritualizada, o 490 significa infinito. Então está dizendo, perdoará o seu irmão? Infinitas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Então, aí chega o momento, poxa, vamos entender então o que significa a palavra perdão, etimologicamente falando? Que também é a soma de 2 palavras latinas, que é per mais donare. Né? Per é tudo, máximo. Donare é entregar, é dar tudo. Dar tudo para aquele que te ofendeu. Dar toda a misericórdia. Não segurar nada, não reter nada. Entregar. Então, por que a gente entrega? Porque a gente entrega na mão de Deus aquela ofensa. Certo? E entrega o direito de se vingar, o direito de ir à forra. É como um sacrifício, digamos assim, espiritual. Você abre mão de ir à forra, porque a violação da lei foi feita por ele. Teoricamente, você teria, na lei antiga, você teria direito de ir à forra. Qual que é a lei antiga? Olho por olho, dente por dente. Me tirou um olho, vou tirar um olho dele. Né? Tirou um dente, vamos lá e tira um dente. Matou, eu mato. Então, o perdão é você abrir mão desse direito de ir à forra. E entregar a sorte daquele que errou contigo nas mãos de Deus. Abrir a mão de você fazer a sua justiça, entregar aquele irmão na mão das leis de Deus. Porque da lei, nenhum de nós escapa. Ainda que eu receba todo o perdão de que eu necessito,
Deus também está me perdoando, mas Ele não vai deixar que eu passe pela vida sem experimentar as consequências daquele mal que eu pratiquei. Isso é da lei. Por isso que nós cremos, porque nós vimos o efeito prático dessa dinâmica espiritual na vida. Por isso que nós cremos no processo de reencarnação. Por isso que nós cremos na imortalidade do espírito. Por isso que nós acreditamos como espíritas que a vida é uma só, mas que as existências são múltiplas e que há uma linha de solidariedade entre as diversas existências, de maneira que eu não sou muito diferente hoje do que eu tenho sido no passado. De maneira que o que eu estou experimentando hoje na vida, na verdade, é desdobramento daquilo que eu tenho feito de mim ao longo do tempo. E o perdão, ele quebra o ciclo do mal, por isso que é a entrega. Porque quando a gente não abre mão do perdão, você resolve ir afora, você entrou no... Seja lá por que forma. Não é assim? Hoje em dia as coisas estão muito sutis. A gente vê de tudo, né? Tem ainda a brutalidade mais antiga, mas a gente vê a vingança através das sutilezas, das palavras. Não é assim? Não é? Da maneira como as pessoas se relacionam no trabalho, em casa, na rua. Não é assim? Então, quando você perdoa, você abre mão de entrar nesse ciclo fechado do mal. Porque hoje eu fui a vítima. Amanhã eu sou o ofensor. Lá na frente, aquele que tinha sido meu ofensor se tornou vítima, agora também quer ser ofensor novamente. E quando a gente vê, você já não sabe quem errou a primeira vez, você não sabe como é que começou a história, você só está mergulhado num sentimento de ódio, raiva, rancor e ressentimento, que vem causando dor e sofrimento para você e para todos aqueles que te cercam. Daí porque Jesus nos ensina o perdão como grande chave de libertação. E pesquisando para encerrar a nossa conversa de hoje, deixa eu ver se eu vou conseguir assim, porque eu esqueci o livro em casa. Na correria. Tá aqui. Tem um livro muito, muito legal que eu recomendo, se vocês encontrarem, comprem. Ele é um livro de mensagens que são psicografias de Emmanuel. Psicografias do Chico, né? Textos de Emmanuel. Que se chama Instrumentos do Tempo. Tem tudo a ver com a gente aqui, com a nossa conversa. E quando eu fui procurar alguma mensagem a respeito de perdão e misericórdia, me deparei com essa. Porque traz uma dimensão diferente da misericórdia. Porque a gente entende o perdão e misericórdia de maneira passiva. Não é assim? Ou seja, você espera alguém vir fazer o mal para você poder exercitar a misericórdia, não é assim? Você espera alguém errar, né? Aí você como se você só pudesse exercitar a misericórdia no erro do outro, jogando com o regulamento debaixo do braço, né? Como se fala no futebol. Você espera o outro errar para você agir. Então vem Emmanuel e nos apresenta uma dimensão ativa da misericórdia. Olha que interessante, acompanhe comigo. Não aguardes a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. Ele está dizendo, não fica esperando o mal chegar em você, porque essa semente da misericórdia foi semeada por Jesus no seu exemplo máximo, na nossa concepção de fé. Então a gente tem referência, a gente tem base, tem fundamento espiritual para o exercício da misericórdia. Então não fique esperando. Aí como é que a gente faz isso na prática? Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Então quando a gente preserva o nosso equilíbrio, mental, espiritual, emocional, físico,
nós também estamos operando na dimensão da misericórdia para com o outro. Porque se você está equilibrado, dificilmente você vai pisar na bola com o outro. Se você está com o seu orgulho em dia, controlado, com a sua inveja, com a sua vaidade em dia, né, dificilmente você vai cutucar o outro, provocar a dor e o sofrimento no outro. Então ele continua: não desperdice teus minutos na expectação inoperante, exclamando à frente dos problemas difíceis: amanhã farei alguma coisa, depois tentarei realizar. Um dia chegará. Não é assim que a gente fala, dos espíritos? Quando a oportunidade surgir. Ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. Está nos chamando ao serviço. Porque a gente vê as demandas, a gente vê as necessidades do mundo. Né? Toda casa espírita, seja ela qual for, aqui no centro a gente tem, mas seja em qual for qual casa você for, você vai ter trabalhos de solidariedade, de fraternidade, de amparo, de apoio, né, às pessoas que estão em situações piores do que as nossas. Né? Ou alguma entidade que trabalhe com criança, com idoso, fazer alguma coisa, prestar algum serviço, se antecipando, buscando a miséria alheia. Por isso que é misericórdia. Indo de encontro às misérias alheias. Não ficar esperando a miséria bater na tua porta. É esse o chamado. Por isso que ele diz: ser misericordioso para com os que te cercam. Às vezes a gente precisa de misericórdia, ou melhor, a gente vê alguém do nosso lado precisando de misericórdia, mas a gente pega e aproveita e dá mais uma pisadinha, se for possível. Não é assim? É isso mesmo. É assim que a gente faz? Só se a gente pensar. Inicia a obra da benemerência em tua própria casa, distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice da luta. Às vezes a gente está em casa, em vez de você ver a pessoa desanimada, o marido, a esposa, o filho, em vez da gente dar uma injeção de ânimo, muitas vezes a gente acaba de enterrar. Né? Para elevar, para fazer a pessoa se reanimar. Né? Ajuda os mentores do teu próprio caminho com algum sorriso de compreensão. Restaura a coragem na alma da esposa. Restabelece o bom ânimo do companheiro. Tem recado para o marido e para a esposa aqui. Auxilia os irmãos usando a chave milagrosa do carinho. E não te esqueças do apoio que os corações juvenis reclamem de tua boa vontade e de tua experiência que o Cristo enriqueceu. Enriqueceu não com palavras, mas com atitudes. Palavras e atitudes. Então, a doutrina espírita é um chamado a uma consciência multidimensional. Ativa, passiva, que transcende o espaço, transcende o tempo. Que a gente precisa estar ligado. Ser espírita não é só ir no centro, no dia da palestra, tomar um caminhão de água fluidificada, 459 mil passe. Isso não te faz espírita. Te faz espírita ampliar a consciência e se modificar, buscar essa multiplicidade do entendimento. Ele vai continuar. Há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Não esqueças o silêncio para a calúnia, a miséria do maledicente, do caluniador. A bondade para com todos, a gentileza incessante, a frase amiga que reconforta, a roupa que se fez inútil, a miséria material aqui, ó. A roupa que se fez inútil para o corpo, suscetível de ser aproveitada pelo irmão mais necessitado. Às vezes a gente tem lá um guarda-roupa lotado de roupa que você não usa. E tem gente precisando. Misericórdia. Compadecimento com a miséria alheia. Nas diversas dimensões da miséria. Ele vai dizer assim ainda.
o pão dividido, a prece em comum. Olha quando a gente fala lá, vamos rezar, vamos orar todo mundo junto. A prece em comum, a conversação edificante, o gesto espontâneo de solidariedade. Quantas vezes a gente parou para pensar no tipo de conversa que a gente se entrega? Às vezes a gente começa uma conversa com uma bobagem e quando você vê, você está falando absurdos. Não presta atenção. Entra porque ficou divertido, ficou interessante, você vai falando. Então um filósofo indiano que chama Sirihan, porque a gente fala de evolução, reforma íntima, né? Olha como que as grandes almas sintetizam as ideias de maneira brilhante, com poucas palavras. Ele vai dizer assim: evoluir é depurar o gosto. Evoluir é depurar o gosto. Quando você fala gosto, você pensa no quê? Comida, bebida, não é? Mas é o gosto por tudo que você faz. As conversas que você trava, que você escolhe livremente dar atenção, as palavras que você escolhe proferir, né? Os pensamentos que você deixa fazer ninho na tua cabeça, os sentimentos que você cultiva no coração. Porque passar pela raiva, passar pelo rancor, passar pelos sentimentos negativos é normal. Nós somos espíritos de um mundo em provas e expiações. O que não pode ser feito por nós é quando a gente permanece e alimenta esses sentimentos negativos. E dá ninho para eles, e deixa eles se transformarem em coisas que às vezes a gente não consegue dominar. E vai refletir nas suas ações, nas nossas ações. Tudo começa no pensamento, no sentimento. Todas as ações. Então ele fecha assim: ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes, e aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Às vezes não é nem algo de material, é uma misericórdia, é um perdão, é uma conversa, um ombro amigo, uma palavra de incentivo. Essa dimensão ativa da misericórdia. Olha quanta oportunidade a gente tem, né? Às vezes a pessoa chega contando um problema para você, aí você, isso não é nada, você não sabe o que eu passei, aí você conta 50 problemas seus para ela. E a misericórdia, gente? Às vezes a pessoa começou a falar para você, para ver se você ouvia ela, se você dava um ombro, um ouvido, né? Aí você vai pegar e despejar 50 problemas seus na cabeça dela. Nessa hora, ela que está mais necessitada. Nem que você esteja com 50 problemas, é a hora de exercitar a misericórdia, calar o seu e ouvir o dela. Porque lá na frente você vai precisar de alguém que ouça os seus também. Fazer um esforço, botar um sorriso na cara, como diz aqui o Emmanuel. Fazer um esforço para botar um sorriso de misericórdia na cara e ouvir a dificuldade do nosso irmão. Ouvir de maneira sincera. Não te detenhas, portanto, não admitas que a incerteza ou o temor te imobilizem o passo. Vale-te das horas e auxilia sempre, sem ostentação de virtude. Não é de você ficar falando, eu sou isso, né? O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Sem reclamação, sem alarde, e a vida, esse fecho aqui é sensacional, ó. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor, delas formando a tua riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. As nossas pequenas migalhas de amor que a gente entrega para os outros, exercendo essa misericórdia ativa e a passiva também, né? Emmanuel está dizendo que elas vão se entesourar. Ou seja, o valor delas vai ser multiplicado em termos espirituais. De maneira que no dia que a gente deixar esse corpo, lógico que a gente, como disse no começo, a gente não pode praticar a misericórdia com essa expectativa. Porque caridade é fazer o bem sem intenções, sem segundas intenções, né? De maneira desinteressada. Mas ele está dizendo que esse é o efeito espiritual, né?
Então, não só para a tua vida material, porque a gente vive melhor praticando a misericórdia, né? Exercitando o discernimento, buscando entendimento, calando um pouco mais, não retrucando na hora, ouvindo mais quem está precisando, socorrendo a miséria alheia nas suas diversas dimensões, na medida da nossa possibilidade. A nossa vida se enriquece, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. E no dia que a gente terminar essa existência, você vai poder chegar lá do outro lado e pensar consigo mesmo. Poxa, fiz o que deu, fiz o melhor que pude, né? Pratiquei misericórdia no limite do que me foi possível, tentei ampliar isso, né? E vai ter uma consciência um pouco mais tranquila, em paz. Não é isso? Então, agradeço a atenção de todos, desculpa se me estendi no tempo, e que Deus abençoe as nossas lutas diárias, em busca não só de misericórdia para os nossos equívocos, mas em busca de força também para a gente poder aprender a ser misericordioso com todos aqueles que acompanham o nosso caminho, que seguem com a gente, né? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Amém.